Bem, vou estar conectado. É isso. Buenos dias a todos. Mano, esse vídeo aqui eu queria ver, hein? Eu zerei o Subnáutica, eu não vi nada da história do jogo. Era muito texto, pô. Agora eu vou entender o que se passou lá. Agora sim. Bora. Fala galera medonha, bem-vindos ao meu canal em mais um vídeo de história explicada, onde eu vou contar a história do Subnáutica 1. Tem o Subnáutica 2, Below Zero, eu tenho os dois jogos completos aqui no canal, você está convidado para assistir minha saga completa. Só E joguei pessoal, eu um só. sempre tento trazer a história explicada, os finais explicados e Pretendo já alguma o curiosidade 2 sobre que, alguma que criatura vai ou lançar aí. monstro ou Que lançou, né, personagem do dia, jogo para dia trazer aqui no canal. Você 14. pode procurar na minha playlist, tem vários jogos interessantes que você vai gostar. Vai ter spoiler, obviamente, mas eu tentarei, né, no vídeo do primeiro Subnáutica, não trazer tanto spoiler do 2, mas alguma coisa vai ter, então já prepara o coração. Antes, para explicar a história, a gente teria que falar lá do começo, mas vamos falar da história básica, como é que a gente começa o jogo. Então nós começamos com um rapaz chamado Riley Robson, né? Ele seria uma espécie de um Caramba, eu não mecânico de sabia nem o sistemas nome não dele. vitais de uma espaçonave chamada Aurora. Hum, E aí tá tudo certo, um pouco essa espaçonave acontece alguma coisa com ela, começa a pegar fogo, começa literalmente, né, a cair em um planeta desconhecido. Nosso personagem entra em uma espécie de um essa pod parte de aí eu sobrevivência que se entendi. joga então no espaço para cair nesse planeta e ele cai, porém, nessa queda, ele acaba batendo a cabeça e ele fica inconsciente por 3 horas. Todos os pods que saíram junto com ele, e em teoria todo mundo morreu nessas 3 horas. Nosso personagem acorda sozinho procurando rastros, né, Caramba, de 3 horas foi o alguns amigos, de suficiente? alguns companheiros de espaçonave, mas ele vai Eu achava procurando e que só tinha sido encontra mais tempo. rastro mesmo, porque gente ele não encontra ninguém. E aí É, o jogo ele é muito interessante. isso é verdade. Tinha vários avisos lá. Não, venha pra tal lugar, cápsula 3, tinha ninguém. Todo mundo morto. Não, que furou a turbulação. Não, que tinha um tubarão aqui. Me comeu. O jogo é bonito, no fundo do mar, criaturas gigantescas. O jogo é muito legal, um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, sem sombra de dúvida. Mas pra gente se aprofundar um pouquinho na história, Não, o jogo é bom. Mas, pô, um dos melhores que eu já joguei é. Tem muito jogo bom, né? God of War, Elden Ring, não joguei ainda. Pô, né, do nosso personagem, a gente tem que entender The Last antes. of Né, o Us. antes sobre algumas civilizações e sobre esse planeta. Não se sabe exatamente precisar datas, mas muitos anos atrás, né, dos acontecimentos do primeiro jogo, uma civilização alienígena chamada de precursores, que por sinal no 2 eles começam a chamar de arquitetos, mas seria a mesma raça. Essa é uma raça extremamente interessante, onde eles são seres metade tecnológicos e metade orgânicos. Né? No 2 aparece o visual desses seres, é bem interessante, mas no 1 a gente fica na dúvida, né? A gente consegue ver algumas construções muito inteligentes, parecem chips Sim, conectados. Elas aquele são, canhão quando a gente começa a gigante entender a lá. lógica deles, são locais bem interessantes que se colocam, né? Que vai se conectando, tem uma fonte de energia, tem um local que é uma estação de tratamento de alguma coisa, um laboratório, e a gente consegue ver que eles são lugares estratégicos no planeta. Claro que como a gente é humano e pensa que gostaria de botar uma coisa ao lado da outra, não parece fazer tanto sentido, mas depois que a gente entende um pouquinho sobre essa raça, a gente entende então que eles são extremamente inteligentes e avançados tecnologicamente. Mas esses seres, então, eles faziam, na verdade, exploração espacial. Então Eles ele só saíam por aparece no vários 2. planetas, várias galáxias, né, procurando novos seres, estudando novas raças. Assim, pessoal, vocês vão ver durante a minha explicação que não fica certo se eles são bonzinhos, tá? Eles estão Eu achei que, tipo assim, esses daí só tinham morrido. Só tinha sobrado as tecnologias deles. fazendo experimentos, vamos dizer assim. E em uma dessas expedições que eles estão fazendo experimento, eles encontram em um planeta uma bactéria chamada Cara. E essa bactéria ela é extremamente agressiva. Essa bactéria custou caro pra esse planeta, hein?
extremamente letal. Cara Quando mesmo. contaminado, né, a parte orgânica desses seres, ela começava a degenerar, começava a morrer, até que acabava realmente matando o precursor, e isso começou a matar todo mundo, toda a vida ao redor que tinha contato com essa bactéria. Eles aí não foram tão inteligentes assim, o que eles fizeram? Eles começaram, né, a se espalhar aí pelo universo e tal, e eles estavam com essa bactéria, e essa bactéria começou a se espalhar pelo universo e matou bilhões e bilhões de seres. Não fala se são todos precursores, mas provavelmente são vários seres de várias galáxias foram completamente dizimados. Os precursores então veem essa ameaça que existe dessa bactéria e o que eles fazem? Eles pegam alguns cientistas deles Sobrou e eles nada. acabam colocando umas equipes em alguns planetas diferentes para que esses planetas sirvam como laboratório para encontrar uma cura. E um dos planetas escolhidos é o Ah, 4546b, que é o planeta onde se passa Subnáutica e Subnáutica Below Zero. Então ah, eles vão até esse planeta entendi. ele já existiam alguns seres lá. É um planeta extremamente agressivo, extremamente, né, é um planeta que não é fácil viver nele, ele tem gelo, ele tem calor, ele tem vulcão, ele tem tudo, né? Uma fauna, uma flora extremamente agressiva, mas o grande Tem gelo, tem calor, vulcão. É, e a gente não tem isso não. questão desse planeta é que eles conseguem se adaptar muito facilmente. Uma planta, eu falei isso na minha gameplay do segundo jogo, uma planta quando ela vive no gelo, ela consegue se adaptar e começa a gerar calor. Né? Então alguns peixes começam a se adaptar para gerar oxigênio. Então é uma vida que tem um planeta, né, um planeta tão hostil para se viver que eles acabam assim se adaptando muito rápido para eles conseguirem então existir. E isso é algo importante que vai explicar muita coisa lá no Subnáutica Below Zero principalmente. Mas Pera então aí. eles começam a usar esse planeta como um laboratório, né? E o Ah, que eles fazem? Bom, vamos fazer alguns mecanismos, alguns protocolos só de me explicar só segurança. no Below Zero, Primeira só? coisa, vamos criar aqui um laboratório, a gente vai fazer a pesquisa, né? Vai colocar a bactéria lá dentro e a gente vai É, fazer uma pesquisa para tentar encontrar a cura. Vamos fazer outros mecanismos. A partir de então, ninguém mais chega aqui, ninguém mais vai embora e eles criaram um grande canhão de laser. E todo mundo, qualquer coisa que se aproximasse da atmosfera desse planeta, sofreria, né, uma rajada então de uma energia e aí destruiria. Para quê? Para evitar que essa bactéria, caso vazasse do laboratório, saísse por aí infectando outros planetas nessa região. Afinal de contas, a gente não sabe se nessa galáxia onde nós pelo visto estamos, tá vazou, tudo né? ela infectado ou não. A princípio não, seria só essa amostra que eles trouxeram para cá para fazer os experimentos. Chegando nesse planeta, eles começam a fazer alguns testes, começam a explorar um pouquinho ao redor aqui, né? Eles começam então a ver que existem criaturas gigantescas, leviatãs. E eles começam então a estudar para ver se tem alguma coisa aqui que possa ser adaptado para gerar uma cura. E eles vão pesquisando, pesquisando, e obviamente eles vão dissecando criaturas, isso aparece durante o jogo, vão fazendo muitas coisas, até É, que fazendo eles experimentos, né? encontram uma criatura, que é uma imperatriz do mar, uma criatura extremamente antiga, né, que eles encontram e essa criatura parece Tamanho ser dela. imune a essa bactéria. Meu, ela me lembrou muito aquele. Aqueles Kaiju lá daquele filme. Acho que é Gigante de Aço, né? Dos robozão gigante. Nossa, o primeiro filme é muito bom, meu. Eles fazem alguns O segundo eu não experimentos e ela assisti não não tive consegue se vontade. contaminar. Então eles pensam, encontramos a cura. Parece E ser essa diferente a criatura ela primeira. tinha uma habilidade extremamente extraordinária. Ela conseguia se conectar telepaticamente com eles e falar com eles. E essa criatura explicou para eles: olha, vocês estão fazendo tudo errado. E aí eles, não é esse o caminho de encontrar a cura. Eu vou tentar ajudar vocês, mas se segundo o meu caminho, não do caminho de vocês. Mas eles eram cientistas, né? Era muito pela razão e começaram a fazer os experimentos deles. E aí eles se deram conta de uma coisa, que na verdade essa imperatriz ela era imune à bactéria, mas ela não conseguia, né, tirar algo dela para deixar outras raças imunes ou conseguir a cura. Por quê? Ela produziu uma enzima chamada enzima 42, porém como ela era muito velha, essa enzima dela já não era suficiente forte, né, para conseguir gerar uma cura e conseguir ajudar então os precursores. Os Hum, precursores em uma atividade extremamente questionável, eles descobrem então que essa imperatriz do mar tem 7 ovos que não foram chocados. Então eles pensam, bebês teriam essa enzima abundante e poderiam nos ajudar a encontrar é, a cura desse vírus. E eles vão lá e eles pegam esses 7 ovos, questão pegam essa lógica, né? imperatriz e colocam
lá naquele Se laboratório de ela não tem porque contenção que é eu falei onde eles velha, estavam estudando sobre a os novinhos bactéria. vai ter. Eles pegam um dos ovos, eles dissecam o ovo, coitado da criatura, mas não encontram nada que possa ajudar eles, então um dos filhotinhos acaba morrendo. E um Aí segundo é chaparam, hein? colocado em um laboratório para alguns testes também, porque eles querem fazer chocar essa criatura para ver então se ela não produz essa enzima. Mas eles não conseguem fazer ela chocar e eles matam também essa pobre criatura, esse filhote. E aí a Imperatriz fica Mataram maluca, fica dois, dizendo, meu. não parem de fazer isso com os meus filhotes, vocês não sabem, eu tenho que chocar eles, mas tem alguns pré-requisitos, esperem, não tentem acelerar o processo. E eles tentam acelerar cada vez mais o processo, sem Não, serem não escuta, efetivos, e né? nada dava certo. Porém, o que Cientistas. E ela ainda falou, não, espera, teus pré-requisitos. Não. Que nem os acontece o óbvio, cientistas né? aí Se de eu tenho uma hoje. imperatriz do mar e eu tenho Igualzinho na filhotes, vida real. eu tenho um pai em algum lugar. E esse pai descobre então que os ovos foram capturados e a sua esposa, digamos assim, foi capturada também. E ele vai lá e começa a dar porrada, começa a dar cabeçada, o que quer que você possa imaginar, para tentar destruir esse Cabeçada. laboratório e acessar a sua família. E nesse processo acaba destruindo a estrutura desse lugar e a bactéria então começa a se espalhar por todo o planeta. E aí realmente os precursores ficam Ah, completamente apavorados, eles conseguem ver foi que eles assim estão que agora passou a novamente bactéria pro contaminados planeta. e eles precisam encontrar uma cura urgente, mas não é possível porque tem uma criatura gigante atacando eles e agora a bactéria se Ó, espalhou. Esse planeta está bem completamente feito. perdido. Então eles acionam todos os protocolos de segurança e um dos protocolos que eles fazem é justamente transferir a mente deles, né, desse corpo metade orgânico e metade tecnológico, para uma espécie de uns HDs, né, alguns dispositivos de retenção de dados, onde eles conseguem colocar a consciência deles para que se algum dia, né, tiver tudo for curado, o mundo for curado, talvez eles possam pegar essa consciência que está, né, eletronicamente numa tecnologia alienígena e possa ser inserido novamente um corpo para eles voltarem a ter vida. E aí o que acontece? A bactéria, cara, se espalha por todo esse ambiente, todo o planeta, e Se quase desse pra destruir todos tudo, eu os ia destruir animais, né, tudo, todos fi. os peixes, todos Todas os as suas animais desse ações dele, todas as planeta suas memórias aí. acabam morrendo. Muitos acabam morrendo. E aí, onde vai ser o fim desse planeta, não tem mais os precursores ajudando, não tem mais nada, só resta o fim. Aí acontece algo bem legal. Deve porque nesse Como na planeta só tem verdade essa peixe, né? nossa imperatriz do mar, ela sabia como gerar a enzima 42, ela só não queria na verdade compartilhar, né, com os nossos amigos precursores. O que ela faz? Ela começa a produzir essa enzima 42 e ela pega um peixinho que ela conseguiu dominar chamado Mas Piper. dela Esse é um chapou, né? peixinho do 1, que é o mais Porque comum que dois tem filhinhos no dela morreu por Subnáutica causa 1. disso. E ela começa então a passar essa enzima para esse peixinho e ele começa a se espalhar pelo planeta. Com isso ele consegue gerar uma cura, ele consegue neutralizar a bactéria que fica espalhada então no planeta, mas ao pouquinho, né, na verdade ao longo do tempo, a vida começa a voltar, afinal de contas a bactéria começa a recuar um pouco. Então essa é a explicação, pessoal, do porquê, né, existe vida no planeta, porque teve a bactéria, a gente consegue encontrar criaturas infectadas, porém, na verdade, esse peixinho, ele tá levando um pouquinho, bem pouquinho, uma enzima fraca, e aí começa a neutralizar isso. Mas não é suficiente para cura, o planeta não tá salvo. Afinal de contas, apenas os filhotes novos vão poder gerar muita enzima para Entendi. curar todo mundo. Então, o planeta ainda tá em perigo, mas ele tá numa situação um pouco mais estável. Sabemos que os precursores então estão dormindo, né, uma espécie de um HD, estão lá com a mente deles armazenada. Sabemos que o mundo está em perigo, mas está um pouco mais neutro agora, né, já que a gente teve essa rachadura aí. Nossa, o camarão bugava direto, meu, quando eu tentava entrar nessas instalações aí. Sempre o pezinho dele grudava no chão, meu. Sempre moscava um dedinho. E a bactéria se espalhou pelo mundo, matou muitas criaturas, mas agora o mundo está um pouquinho mais neutralizado com a ação desse peixe. E aí o que acontece? Acontece que uma nave, né, uma expedição chamada Degase, isso é uma coisa importante de vocês entenderem. A humanidade, ela avançou, e o Tegase. que é a principal moeda de troca, o que é o principal comércio nesse jogo, né, nessa realidade? São as Ah, expedições espaciais. Algumas civilizações conseguiram gerar portais nos universos, nas galáxias, dizendo melhor, um universo, mas nas galáxias, conseguiram gerar então portais entre duas tanto galáxias. Ou faz. seja, uma distância seria impossível praticamente de se viajar, se entra num portal e se sai em outro, então a gente consegue encurtar caminhos. A que foi melhor sucedida, digamos assim, foi a Alterra, que é a empresa que aparece no primeiro jogo bastante, mas tiveram outras, né? Outras civilizações que conseguiram fazer tecnologias diferentes, mas que tinham o mesmo propósito.
E uma dessas organizações, ela mandou, que não é o Terra, ela mandou uma nave chamada Degase, com 3 integrantes apenas como tripulação. Era um pai e um filho, e uma mercenária que eles contrataram chamada Margaret. Sim, pessoal, aquela Margaret. Margaret que vai aparecer em um futuro em breve aí. Enfim, então eles chegam, né? Eles estão Caramba, ela passando perto aparece desse planeta. depois? E aí o que acontece? Lembrem que eu falei pra vocês que foi criado um canhão. E esse canhão detecta essa Ah, mas eu massa, não vou essa ver nave ela. chegando perto do Provavelmente ela planeta. E o que aparece ele no. faz? Dispara, né, o sistema de defesa. Provavelmente ela aparece no Below Zero. Então eu não vou ver ela. Lembrem que eu falei pra vocês que foi criado um canhão. E esse canhão detecta essa massa, essa nave chegando perto do planeta. E o que ele faz? Dispara, né, o sistema de defesa e dá uma rajada de energia nessa nave. Eles caem nesse planeta extremamente, né, extremamente É, hostil, extremamente eu lembro bem agressivo, dessa cheio parte. de criaturas, mas o mundo já estava se recuperando. Então, assim, já tinham bastante seres vivos ali, tinha bastante frutas, tinha tudo, né? O mundo já Deixar o estava volume assim. lentamente, mas estava se recuperando. Então, eles caem nesse lugar e eles tentam sobreviver. Eles têm uma tecnologia também de ficar escaneando tanto a Terra Ouça! quanto essas outras civilizações. Opa! Mano, não posso mostrar isso daqui no TikTok, bebê. Vou ligar a live só depois que acabar o vídeo. Mano, como é que eles sobreviveram isso daqui, velho? Esse O mundo daqui? já estava Sobrou nada, só pó. Só fogo caindo. lentamente, mas estava se recuperando. Então eles caem nesse lugar e eles tentam sobreviver. Eles têm uma tecnologia também de ficar escaneando tanto a Terra quanto essas outras civilizações. Eles têm uma tecnologia muito interessante que é um scanner. Que ele passa em um ser vivo, passa em uma tecnologia e começa a tirar um blueprint, tira como se fosse uma receita de bolo de como que se faz aquilo ou para que serve aquela coisa que foi escaneada. Blueprint. Então eles começam a escanear, eles vão montando nessas primeiras bases, enfim, e eles começam a sobreviver da melhor maneira que eles podem. Né? O pai e o filho são pesquisadores, mas eles também têm ali uma mercenária extremamente competente que poderia ajudar Eu eles li contra alguns qualquer arquivos desafio, qualquer deles. criatura que poderia aparecer. Essa tripulação, então, eles começam a fazer alguns relatos durante o primeiro jogo e eles começam a falar, né, começam a encontrar, eles conseguem encontrar vestígios de nave, né, vestígios de uma civilização alienígena que eles não sabem exatamente do que se trata, muitas coisas até que eles começam a ter contato com os Eu lembro que Leviatãs. eu E no assisti 1 essa é o parte. Reaper Leviatã. O Reaper Leviatã começa a caçar ele, porque quer comer, afinal de contas, né? Um humaninho deve ser gostoso. Então ele vai lá e começa a caçar eles. E eles tentam, Matei né, isso se daí na defender da faca, melhor hein? maneira possível. O destino do pai, né, dessa embarcação, dessa tripulação, ele acaba ficando, né, sozinho em um dos alojamentos e supostamente ele acaba morrendo, né? E o filho, ele Hum, acaba numa das expedições que ele estava fazendo, ele estava mergulhando, ele acaba vendo um peixe chamado Mesmer. Esse peixe, ele tem uma habilidade que ele gera umas cores estranhas aí na tela, né? A gente fica vendo, a gente fica como se fosse hipnotizado. E ele começa a nos atrair, a gente fica completamente hipnotizado por ele nos atrai para o fundo do mar. E ele atraiu, então, né, o rapaz até o fundo do mar, a ponto de ele não não ter lembro desse oxigênio, peixe aí porque ele não. estava muito fundo. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que ele virou história, né? Ele não sobreviveu e ele acabou morrendo. E aí temos também a história da Margaret. A Margaret é um personagem muito emblemático, muito mal utilizado no 2, mas eles devem corrigir isso em breve em alguma atualização. Enfim, a Mergo então ela começa a lutar contra esse Reaper Leviatã que eu comentei com vocês, que está perseguindo eles. Ela começa a lutar com eles, até ela consegue vencer um, ela mata um, porém quando ela mata um, existe um outro. Isso Não sei daí se é o era foda pai, se mesmo, era o essa companheiro, mercenária. quem era, mas existe um outro Leviatã que começa a seguir o rastro dela e encontra um Leviatã muito maior. Eles começam a travar uma batalha até que daqui a pouco ela sabe que não tem mais solução, ela tá ficando sem oxigênio, tá ficando sem energia, né, na embarcação que ela tá, numa espécie de um submarino pequenininho, e ela pensa, eu vou pro fundo do mar e vou ver o que vai acontecer, e ela vai. E ela começa a ir pro fundo, e esse Leviathan começa a ir atrás dela, ela começa a lutar com ele, até que de repente ela some completamente na escuridão, e até então nunca mais se ouviu falar dela, ela supostamente É, foi ela. dada como morta. Uma Ela coisa meteu fuga, bem pô. legal, galera, para vocês terem uma ideia de como o jogo tem uma história bacana, embora que o 2 tenha alguns gaps aí, né, alguns furos ainda que vai ser consertado. Pessoal, eu falei pra vocês que o Degase eles estavam escaneando tecnologias, mas que tecnologias eles estavam, que naves que eles encontraram aqui não faz sentido nenhum. Lembra aquela nave, né, que a gente viu lá no 2, que chama Mercury 2? Então, ela caiu Não muito joguei o antes do Degase 2. nesse planeta, assim como outras naves já devem ter caído por aqui. Então são outras tecnologias que já existiam aqui
e eles acabaram escaneando para sobrevivência. Escanear como é um extintor, como faz uma porta, como faz uma base. E com isso eles conseguiam então pegar materiais e gerando esses equipamentos como a gente faz como jogador então durante o jogo. Se passa muito tempo então, né, dessa embarcação de Gazi, e a Aurora está crescendo cada vez mais o seu império, essa organização que faz esses portais, né, entre as galáxias. E eles estão crescendo e eles fazem uma grande expedição, uma grande aeronave chamada Aurora, uma espaçonave na verdade. E essa Aurora ela tem alguns objetivos, e um dos objetivos é expandir justamente essa tecnologia de criar portais, né, para chegar cada vez em lugares mais longe. Então eles levam diversas pessoas nessa tripulação e eles começam então a fazer esse pulo, né, esse pulo entre portais para chegar em um lugar de destino deles, e eles chegam próximo do planeta 4546b. E o que eu falei que acontece quando chega próximo, toma um Toma tiro na tiro. cara de energia, então eles começam a cair. Todo mundo começa a ficar desesperado, entram nos pods e eles começam, né, a cair na água, e foi que eu contei pra vocês a história, né, inicialzinha do nosso personagem. Então a gente cai nesse Entendi. Então planeta isso e daí não que tá sabe contando é nada do que tá antes, pô. acontecendo. O nosso personagem então ele vai pesquisando, vai encontrando tecnologias, ele encontra também alguns PDAs tanto da Alterra quanto uns PDAs também do Degase, né, para saber. Ele descobre então que já teve essa nave que ele nem sabia que existia, então ele começa a explorar para entender o que está acontecendo. E o que ele aprende então durante a nossa gameplay? Ele aprende que na verdade a Aurora ela tinha um objetivo, essa embarcação. Eu chamo de embarcação, mas é uma espaçonave. Ela tinha um objetivo, né, que era realmente expandir a tecnologia, mas eles tinham um objetivo oculto. Eles tinham o objetivo ir neste planeta também para descobrir o que aconteceu com essa espaçonave de Gazi e justamente roubar a tecnologia deles, porque eles poderiam ter uma tecnologia diferente que eles ainda não tinham, então eles tinham esse objetivo oculto. Então eles foram de propósito para perto do 4546b, sem saber que lá ia ter um canhão que ia ser destruindo, mas eles vão de propósito, eles tinham esse objetivo oculto, então, de saber o que aconteceu. Eles estavam Eles vivos, sabiam que essa tinha uma nave tripulação, todos destruída, morreram, o que aconteceu? queria saber o que aconteceu e ver a tecnologia deles, né? Tem padrão, pô. E a gente acaba descobrindo, então, como nosso Nada personagem, demais. que supostamente os três morreram. E a gente acaba também utilizando um pouco da tecnologia deles, que depois, quando acaba o jogo, a gente acaba levando até mesmo pra Alterra. Então, nosso personagem tá ali, tá tentando sobreviver. Daqui a pouco ele vê que aquela grande espaçonave começa a gerar, vazar radiação nela até que ela explode, né? Fica um ambiente muito hostil, muito perigoso para ele. E aí ele começa a receber um chamado de uma semana depois do que ele chega nesse planeta, um chamado dizendo, olha, nós somos da Sambin, uma outra espaçonave, e a gente veio te resgatar. Nossa, coisa boa, eu vou na Então aquela direção de nave é o uma ilha, Sambin, ele pô, vai não na é direção da ilha, do. vê um grande, né, parece uma grande Pô, torre, do mal Sambin ele todo sabe mundo que é um morreu, canhão que então. vai derrubar a Sambin, e aí quando a Sambin chega, o que acontece? Toma um tiro na cara também, e acaba caindo. Não se sabe o que aconteceu com ela, supostamente ela iria ou vai aparecer no Below Zero em alguma atualização. Não se sabe exatamente o que aconteceu com ela, mas ela cai, ela é destruída. E o Pô, o nosso personagem se dá que conta que que aconteceu com ela está aquela aí, ó, virou pó. obra, né, alienígena que ele viu, aquele prédio alienígena, na verdade era um canhão de laser. Quando ele tenta desativar esse Essa canhão, nave aí não ele sobrou não nada. pode desativar. Por quê? Porque ele descobre que ele está infectado com algum tipo de bactéria, que depois a gente descobre que é a bactéria cara. Então, apenas uma pessoa que não esteja contaminada poderia desativar, e isso é um mecanismo, um protocolo de defesa dos alienígenas. Afinal de contas, como eu expliquei, eles não queriam que a bactéria saísse do planeta, então só uma pessoa não infectada para poder desligar esse canhão e poder sair daqui com segurança. Nossa alienígena, que ele começa a chamar de precursores, começa a escanear, começa a estudar sobre eles, e ele entende então que são seres que estão dormindo ali nesse planeta, e que realmente eles acabaram então, né, se afastando e entrando nesse estado de torpor, né, de ficar dormindo sem poder acordar. Por quê? Porque eles têm essa bactéria, e essa bactéria tá matando todo mundo, e o nosso personagem tá infectado com ela, e ele tá morrendo também. Se ele não encontrar uma cura, já era pra ele. Então ele começa a descobrir o que aconteceu. Já ele é, encontra um bis. laboratório onde foi feito, né, o estudo com os ovos daquela criatura. Ele começa daqui a pouco receber uns sinais na cabeça dele, algumas mensagens, e são mensagens daquela criatura, né, Imperatriz do Mar, que começa a se comunicar com eles, dizendo, vem até perto de mim, vamos nos ajudar, você é diferente dos outros. E ela sabe que precisa dele pra sair da onde Você ela é tá, diferente dos e, na verdade, outros. poder libertar os filhotes dela, Essa e ele frase precisa aí, dela hein? para encontrar algum tipo de cura. Então, depois de uma longa jornada, ele acaba encontrando essa Imperatriz do Mar,
E ela diz: olha, na verdade eu não tenho mais como te ajudar, eu sou velha, sou fraca, mas os meus filhos podem. Se você conseguir tais itens, a gente consegue fazer com que eles choquem e eles vão poder então passar a enzima para o mundo e o mundo vai ser curado e você vai ser curado no processo. E é isso que ele faz. Ele consegue então, né, alguns Pô, o diálogo não foi bem assim não, meu. Eu lembro que eu fiquei perdidão nesse final aí. ingredientes que ela precisava e juntos eles conseguem fazer com que as criaturas choquem. Nascem os filhotinhos então, e esses filhotinhos começam, né, da pele deles, enfim, começa aí um pouco dessa enzima 42 O cara e tá com virando isso o nosso Hulk. personagem consegue uma cura. Ele se Ó, cura e o monte de planeta pedreiro. começa a se curar cada vez mais de uma maneira muito mais acelerada. O que antes era uma coisa neutra, que a vida estava começando a voltar nesse planeta, agora ela vai poder voltar com toda a força, né? Porque as enzimas estão sendo espalhadas aí pelo mundo. Então, né, nosso personagem começa a saber de toda a história que eu tô contando aqui para vocês, basicamente. E ele, bom, agora que eu consegui me curar, eu descobri tudo que não tem mais o que eu fazer, afinal de contas, né? A gente sabe que a É, agora Imperatriz do curou e ir Mar, ela embora. acaba, né, a mamãe, digamos assim, ela acaba morrendo, ela já era bem velhinha, mas os filhos dela agora vão estar aqui reinando, digamos assim, por esse mundo, curando o mundo, né, e podendo aqui ajudar, né, as demais criaturas, já que eles acabam se comunicando telepaticamente, supostamente. Parece uma habilidade mais das fêmeas, né, mas esse jogo acaba não explicando muito bem. Eu presumo que são fêmeas que têm essa habilidade telepática, já que o papai, imperador do mar, ele só queria nos matar e não falou nada com a gente. Então, nosso personagem, depois que faz tudo isso, consegue a cura, ele consegue desligar aquele canhão de energia e ele começa então a juntar material para fazer um foguete e voltar para casa. Ele faz um foguete, consegue com tecnologia, ele usa então esse foguete Sim. e volta então, né, para sua terra, onde ele vai lá, ele vai voltar para Alterra. Até aparece no finalzinho do jogo que ele deve um valor absurdo de créditos para eles, por quê? Porque tudo que se usa com a tecnologia da Alterra a gente tem que pagar para eles. Então que ele praticamente repovoou um mundo, né? Fez um monte de base, um monte de coisa. Imagina que a dívida dele é bem grande. E aqui, galera, dá o Nossa, plot esse twist. daí. Por quê? Quando ele Esse volta daí pra não paga Alterra, dívida Alterra nunca quer saber, o mais. que tu encontrou lá? Encontrou Degase, não encontrou, eles estavam vivos. E ele começa a falar tudo o que ele descobriu. Descobre que então a tripulação supostamente está morta do Degase. Ele conseguiu capturar algumas tecnologias com o scanner dele, que está à disposição. E que ele encontrou lá uma Hum, raça alienígena que ele chama de precursores. E eles têm algumas tecnologias muito interessantes, mas que ele não encontrou nenhum espécime vivo, mas que é um planeta extremamente extraordinário e que tem essa bactéria cara. então E ele aí, volta pra. obviamente, né, uma organização que quer dinheiro pensa bactéria, Entendi. arma biológica, tecnologia, aliens muito mais avançados. Vamos para lá e vamos descobrir tudo o que está acontecendo. E aí, esse é o plot do Below Zero. Galera, espero que vocês tenham gostado. Fiz rapidamente aqui um vídeo explicando, Ah, né, a para vocês maioria a eu história sabia do um, então. né, só para organizar as ideias, para a gente Daorinha a poder depois história. explicar o 2, né, que é um jogo bem interessante também. Então, assim, acho que ficou aqui minimamente explicado, acho que vocês conseguem entender. Espero que tenham gostado. Se gostou, Deu deixa pra aquele entender, like, deu pra coloca um entender. comentário, dá uma olhada nas Tá outras sagas likeado. aqui do canal. Trouxe recentemente, né, Silent Hill, trouxe The Forest, um jogo excelente de sobrevivência também com uma história muito bacana. E estou trazendo outros jogos aqui, me esforçando para explicar o conteúdo para vocês. Então, por favor, te Da inscreve hora, e me da ajuda no hora. like. Certo, galera? Até o próximo vídeo. Valeu! Gostei, gostei do Subnautica. Foi da hora de zerar em live. Provavelmente eu vou. Não, com certeza eu vou jogar o 2 logo logo. Assim que possível.